E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu resolvi dar continuidade naquela prova da Polícia Federal, perito engenheiro civil, que teve em 2018, no ano passado, né? Vou começar resolvendo uma questão envolvendo conceitos de cimento, é bem legal, tem vários vídeos aí nossos no YouTube já sobre conceitos de cimento, tem um vídeo no Instagram da Kelly2 sobre relação ao cimento que vai ser importante nisso aqui. Vamos lá. Na construção de um edifício de 2 pavimentos em concreto armado, a fiscalização verificou que alguns cuidados não foram tomados na execução da estrutura de concreto. Foi observado que o concreto preparado na obra era seco em excesso, o que prejudicava o seu adensamento. Adensamento é a vibração do concreto, né? E o cimento utilizado no preparo do concreto era o Portland, da classe 40, inadequado para o referido tipo de obra. Além disso, a armadura longitudinal das vigas era demasiadamente grossa, o que não permitia dobrá-las nas extremidades com um raio de curvatura adequado. Esse é o enunciado, isso aqui está certo, né? Eu não vou ficar pensando se ele falou algo que é errado ou que eu não concordo, isso está certo. Então, a respeito das observações do fiscal dessa obra, julgue os itens subsequentes. Primeiro item, o fator água-cimento ideal para o traço geralmente proporciona um concreto seco, podendo-se adotar vibradores pneumáticos para facilitar o adensamento. E cuidar para não se colocar água em excesso na massa com o objetivo de melhorar a sua durabilidade. Bom, vamos entender primeiro a fator água-cimento ou relação água-cimento. O que eu sei? Eu tenho um traço rico, um traço médio, um traço pobre. Isso define para mim a quantidade de cimento que eu tenho. O traço rico, a gente pensa por quê? Os ricos podem comprar muito cimento e aí ele tem um traço rico, faz uma casa de alta resistência. Essa é a ideia. Do mesmo jeito que o traço pobre, é que o pobre ele não consegue comprar muito cimento, e aí se ele não tem muito cimento, ele tem um traço pobre que vai fazer uma casa com concreto de baixa resistência. Essa é a ideia de ficar falando traço rico, traço pobre, é isso, é a quantidade de cimento que vai lá dentro. Então eu posso falar ou sobre quantidade de cimento, ou sobre quantidade de água. Presta atenção. A relação água-cimento, ela pode ser alta, e aí eu vou ter baixa resistência, por quê? Ou porque tem pouco cimento, e aí no seu denominador tem um númerozinho pequeno, ou porque você tem muita água, e aí no seu denominador o númerozinho é alto. A mesma coisa acontece quando você está falando de um traço rico, e aí você tem uma relação água-cimento baixa e uma resistência alta. Relação água-cimento baixa significa ou você tem no denominador muito cimento, ou você tem no seu numerador pouca água, e aí você vai ter uma relação água-cimento baixa, né? É isso que acontece. E aí, relação água-cimento baixa, resistência alta. O que ele fala aqui é o fator água-cimento ideal para o traço, geralmente proporciona um concreto seco. Está correto, porque eu quero colocar pouca água para que eu possa ter um concreto de resistência boa, né? Resistência elevada. Pouca água, relação água-cimento baixa. Quando eu coloco pouca água, o que acontece? A minha trabalhabilidade abaixa. O concreto ele fica mais difícil de ser vibrado ou adensado, igual ele fala. E aí na obra, qual que é a sua vontade? É de ir lá e colocar um pouco mais de água para dar uma maior trabalhabilidade para aquela massa, para você conseguir vibrar ela melhor. Isso você não pode fazer. Então ele fala para você que tem que ter cuidado, não se colocar água em excesso na massa com o objetivo de melhorar a trabalhabilidade. Então a questão 72 está correta. A sua relação água-cimento tende a ser baixa mesmo, por isso o concreto tende a ficar seco, e aí você tem que tomar cuidado para não colocar água lá dentro para ficar melhorando a trabalhabilidade, para melhorar a sua forma de adensar ou de vibrar, né? Para melhorar essa parte de adensamento do seu concreto. Então 72, verdadeiro. Questão 73 ainda sobre esse tema. Apesar de não ser adequado para o tipo de construção em apreço, o uso do cimento Portland da classe 40 no preparo do concreto não oferece problemas para a concretagem, pois ele é indicado para estruturas com grandes rotações. Primeira coisa, você precisa entender o que significa um concreto, um cimento Portland de classe 40. O cimento Portland pode ser dividido em tipos de cimento Portland, e aí você vai ter um CP1, um CP2, né, cimento Portland comum, cimento Portland composto, que é o CP2, um cimento Portland com escória, que é o CP3, com pozolana, que é o CP4, um cimento Portland de alta resistência inicial, que é o CP5, mas não é essa classificação que ele está buscando aqui. Todos esses que eu falei, eles podem ser subdivididos em um tipo de classe, que é a classe de 25
32 e 40. O que significa esse valor? Significa, isso vai estar escrito lá no saco de cimento. Cimento Portland, CPF 32. Esse 32 significa que aquele cimento ele atinge 32 megapascal de resistência aos 28 dias. Olha que interessante que é isso. Não é para você pensar assim, mas se ele atinge 32 megapascal aos 28 dias, significa que eu não posso fazer então um concreto de 40 megapascal com esse cimento, porque ele atinge só 32 aos 28 dias. Aí que tá. Não é que o concreto feito com aquele cimento atinge 32 megapascal aos 28 dias. Esse 32 megapascal significa que uma argamassa feita na relação água-cimento de 0,48, então já não é concreto, tem uma relação água-cimento definida, que é 0,48, utilizando a areia para essa argamassa, areia padrão, você consegue atingir aos 28 dias, então, no mínimo 32 megapascal de resistência. Ou seja, a gente acabou de falar aqui que a relação água-cimento define a resistência. Se eu coloco então um pouco menos de água, eu vou atingir resistências maiores. Então é totalmente possível fazer um concreto de resistência maior do que 32 megapascal aos 28 dias utilizando um CPF 32, certo? O que ele está falando aqui é que a classe é 40, significa então que esse cimento que ele está utilizando atinge 40 megapascal aos 28 dias, né? Ou seja, é um cimento que atinge resistências maiores, né, do que o 32, do que o 25. Se ele atinge resistências maiores, significa que ele vai ser mais caro, independente de qualquer outra coisa, vai ser mais caro, né? Quanto maior a resistência, mais caro vai ser aquele cimento. E aí a questão falava que era um edifício de 2 pavimentos, né? Bom, não precisaria ser utilizado um cimento Portland de classe 40 para fazer esse edifício de 2 pavimentos. Mas você não vai pegar por excesso, não tem problema se você utilizá-lo, né? Então ele fala, apesar de não ser adequado para o tipo de construção em apreço, o uso do cimento Portland de classe 40 no preparo do concreto não oferece problemas para a concretagem, pois ele é indicado para estruturas de grandes solicitações. Correto, ele é indicado para estruturas de grandes solicitações porque ele vai conseguir atingir maiores resistências, né? Perfeito. Último item referente a esse enunciado na prova da Polícia Federal, Perito, Engenheiro Civil 2018. A adoção de armaduras longitudinais de diâmetros excessivos oferece poucas dificuldades para a armação das vigas, pois nesse caso sua dobra pode ser facilitada mediante seu amolecimento com o uso de maçarico, de modo a garantir o raio de curvatura adequado. Bom, de cara ela está falsa, porque você não pode ficar utilizando maçarico para esquentar o seu aço para conseguir dobrá-lo, porque ao esquentar a barra de aço com o maçarico, você está mudando as propriedades dela, né? O aço, lembra, a produção do aço tinha algumas coisas que modificavam a qualidade daquele material, que era ou um resfriamento muito rápido, ou o tempo de aquecimento, a temperatura que chegava, tudo isso modifica a estrutura cristalina lá do aço. Então, quando você pega um maçarico e coloca ele para aquecer esse aço ao ponto de você conseguir dobrá-lo, você está mudando as propriedades dele e isso você não pode fazer. Então, falso, né? Mesmo assim, só de pensar um pouquinho, a adoção de armaduras longitudinais de diâmetros excessivos. Bom, diâmetro excessivo, ele não falou o valor, eu penso em 1 metro. É excessivo para mim. Pensa em dobrar uma barra de 1 metro de diâmetro. Não faz sentido, né? Então ele não colocou nada disso, eu coloco um falso aqui de cara, fico bem tranquilo em responder essa questão. Ficou então, verdadeiro, falso. Lembrando que eu estou fazendo a prova da CESP, eu faço a minha prova pensando o que vai cair, quantas que eu tenho que fazer. Eram 120 questões, mas são só 70 questões específicas. Dessas 70 questões específicas, eu estou fazendo 70% da prova. Eu quero passar com 70% da prova, eu passo. O pessoal passou. Então, são 49 questões. Eu arredondei para 50 para ficar mais fácil para mim. Então, 50 questões é o que eu quero fazer. Entendeu? A gente acabou de fazer 3, né? Já fizemos 3 das 50 que a gente precisava fazer. É muito grande a quantidade de questão que a gente acabou de fazer, perto da quantidade de questão que eu preciso, né? Lembre-se disso. Não teve nenhuma para eu ficar na dúvida, então não tinha que deixar em branco. Eu vou deixar em branco
quando eu tiver dúvida. O que eu vou deixar em branco? 20% das questões. Por quê? Porque se eu deixar 20% das questões em branco, eu tenho uma margem de segurança que eu posso chegar ali até um 80% da prova. Deixei 20 em branco, se eu acertar 80%, mas eu não vou acertar 80%, eu vou errar 5%. Se eu errar 5%, então quer dizer que eu acertei 75%, porque 20% ficou em branco. Os 5% que eu errei, ele come 5% que eu acertei, e aí eu voltei para os meus 70%, e aí eu passei, entendeu? Você tem que ir para a prova pensando nisso. Bom, fazendo essas questões aqui de cimento, eu tenho aqui várias provas, né? Eu fico resolvendo prova o dia inteiro, resolvendo prova. Por quê? Porque eu vejo que elas se repetem, as questões se repetem. Eu estudo CESP porque eu acho que é a banca mais bacana de estudar. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar uma outra prova aqui, tenho várias aqui, deixa eu escolher uma mais bacaninha para vocês. Olha só. A prova. Aqui. A prova da CESP, 2013, Ministério da Justiça, Engenheiro Civil. Pergunta. A respeito de concretagem, obras de edificação e do controle tecnológico dos agregados concreto, julga os itens consecutivos. Eu acho ótimo, julga os itens consecutivos, tipo assim, julga os itens que estão lá atrás. É claro que são os próximos, né? Mas tudo bem. Aí ele pergunta. Então, prova 2013, Ministério da Justiça. O fator água-cimento, tá vendo? Fator água-cimento, aqui ele também falava fator segmento, você vê que CESP então não gosta de ficar falando relação, ele fala fator. Fator água-cimento deve ser sempre o mais alto possível, uma vez que devido ao processo de exudação, tanto a resistência quanto a durabilidade da peça concretada tendem a aumentar com o passar do tempo. Bom, a resistência da peça ela tende a aumentar com o passar do tempo sim, por quê? Com o passar do tempo, o cimento ele vai hidratando, a cada dia que ele hidrata, ele aumenta de resistência, né? Tem as reações químicas lá dentro que vão dar resistência para ele, e aí no nosso vídeo do YouTube tem vários vídeos sobre reações químicas do cimento, hidratação do cimento Portland, toda explicada lá, passo a passo, muito legal. Mas então, sobre a relação água-cimento, é que está errado, porque ele fala o fator água-cimento deve ser sempre o mais alto possível. Significa que quanto mais alto é o fator água-cimento, a gente acabou de falar disso, menor a resistência. Ou seja, ele está colocando muita água ou está colocando pouco cimento, a relação com o cimento está ficando alta, a resistência está ficando baixa. Entendeu? Então, a resistência está ficando baixa. E ele fala que devido a isso, tanto a resistência quanto a durabilidade da peça concretada tendem a aumentar com o passar do tempo. Então, a resistência, ela aumenta com o passar do tempo, independente de qualquer coisa, né? A gente está colocando água, vai aumentar a resistência. Mas uma relação água-cimento alta não vai me dar durabilidade na peça, né? Vai me dar uma resistência baixa. Então, a questão está falsa. E outro ponto, o fator água-cimento deve ser sempre o mais alto possível. Não, né? Tem que ser sempre baixo. E aí, o que a gente faz? A gente coloca lá um aditivo para melhorar a trabalhabilidade, porque a gente viu aqui na questão que a gente não pode melhorar a trabalhabilidade adicionando água, tem que ser com alguma outra coisa, né? Então, questão falsa, bem tranquila, falando de água-cimento. Mas vem mais. Coloca assim, no próximo item. Item 92 dessa prova de 2013. A reação conhecida como álcali agregado, em que certos silicatos presentes nos agregados reagem com os álcalis presentes no cimento Portland, produz no concreto fissuras generalizadas, as quais diminuem a resistência mecânica desse concreto e facilitam a infiltração nele da água. Bom, a reação álcali agregada é isso. É um agregado que contém ali uns silicatos, e aí poderia ser definida como reação álcali-sílica, reação álcali-silicato, dependendo do tipo de silicato que tem ali dentro. Mas a relação álcali-agregado em geral é isso, é um agregado que ele tem algum mineral ali, no caso a sílica, que está contaminando. Esse mineral vai reagir com o álcali que está lá no cimento. O cimento a gente tinha visto que ele tinha lá C3A, C2A, C3A, C4AF, C3S e C2S, né? Eram os silicatos e os aluminatos. Esses são os componentes do cimento, mas existem alguns agentes que contaminam, né? Tem contaminantes ali. Quando você pega a argila e o calcário para fazer o cimento, você tem ali um pouco de impureza. E essa impureza pode ser álcali, sódio, potássio, basicamente, né? Lembra? Lítio, sódio, potássio, cubítio, césio, frâncio, né? Tinha lá os álcalis, a tabela periódica, importante lembrar. Bom, esses álcalis reagem então com
os agregados reativos, né, álcali agregado, e aí produzem um gel. Esse gel absorve água e expande. O concreto ele não é conhecido por ser um objeto que atende muito bem às tensões de tração, e então ele fissura. No que ele fissura é entrada para agente agressivo, no caso, mais água. E aí você tem então verdadeira a reação conhecida como álcali agregado, em que certos silicatos presentes nos agregados reagem com os álcools presentes no cimento Portland, produz no concreto fissuras generalizadas, porque expandiu e fissurou, porque ele não resiste bem à tração, as quais diminuem a resistência mecânica desse concreto e facilitam a infiltração nele de água. Perfeito. Abriu fissura, fissura vai ser caminho preferencial para agentes agressivos, que seja a água, né? No caso, a água vai ser um agente agressivo porque a reação álcali agregado ocorre na presença de água. Precisa de água para expandir aquele gel que foi formado da reação do álcali com o agregado, né? Por falar em reação álcali agregado, olha só que interessante. Eu estava aqui agora com outra prova que perguntou essa mesma coisa. Onde que está? Bom, não vou achar aqui agora, então eu vou continuar a mesma prova que a gente está vendo. Então vamos lá. 93. O início de cada operação de lançamento de concreto será condicionado à realização dos ensaios de abatimento slump test pela empresa contratada na presença dos agentes de fiscalização. Sempre, né? Vende projeto para você, qual que vai ser o slump? O slump test é o teste de abatimento, né? Quanto que aquele concreto está abatendo no tronco de cone que você tem. O tronco de cone é a proporção de 3 para 2 para 1. É 3 de altura, 2 de base e 1 na parte de cima do cone, né? É sempre essa proporção. Quanto mais ele abate, mais fluido ele ficou, né? Em teoria, mais trabalhável ele é. Mas isso vem de projeto. O slump é de 10, mais ou menos 2 centímetros, né? E aí você precisa medir isso sempre que o seu caminhão chega para você verificar se está de acordo com o projeto. A questão está verdadeira. Deixa eu ver. Bom, eu queria ter achado para vocês a questão. Achei. Ó, CESP. Tribunal de Justiça de onde que é? Tribunal de Justiça de Rondônia. Tribunal de Rondônia. Olha que legal. Olha o que ele perguntou para mim. Ele colocou assim na questão 24. Um dos itens da questão 24 era para você falar sobre isso. Ó. A reação álcali agregado ocorre em ambientes secos e úmidos. Tá vendo a importância de estar estudando por provas? Para você pegar questões similares nas provas e ficar estudando somente o que cai no concurso e não pegar o livro inteiro para estudar. Não faz sentido você estudar o livro inteiro. Faz sentido você estudar pelas provas, porque aqui eu começo a ver o que acontece. A reação álcali agregado ocorre em ambientes úmidos. Lembra que eu falei que eu preciso da água para o gel expandir, para fissurar? Não pode acontecer em ambiente seco, ela não acontece em ambiente seco. Tanto é que é interessante que a reação álcali agregado aparece muito em que? Fundações, porque a fundação está em contato com o solo úmido, com o lençol freático, tudo aquilo. Então eu tenho presença de água, certo? Para evitar a reação álcali agregado, pronto. Você não consegue tirar o agregado de lá de dentro, você não consegue tirar o cimento, mas se você tira a água, funciona. Você para com a reação, né? Bom, gente, essa era a ideia da aula de hoje. Você vê um pouco sobre cimento. Continuei as questões aqui da prova da Polícia Federal, mostrei algumas outras questões e tem várias outras questões sobre cimento, né? Eu quero que você comece a ver a necessidade de estudar pelas questões de concurso antigas, né? Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.